Vamos então iniciar a nossa oração nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que nos proporcione uma noite maravilhosa nesse encontro, que possamos, dentro do nosso estudo, colher bons proveitos nos ensinamentos que Jesus nos traz. Vamos então, por alguns minutinhos, nos entregar na mão de Jesus, orar e meditar. Muito bom. Nossa gratidão também à equipe Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste, que nos sustenta, que traz as boas energias para o nosso fortalecimento. Que eles possam colaborar conosco nessa noite também, nos concedendo todas as energias necessárias para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Muito bom. Vamos então, início do nosso estudo. Nós estamos fazendo o estudo do capítulo 13 e o subtítulo é A Beneficência. E hoje, no item 13, temos uma mensagem de Cáritas, que foi martirizada em Roma. Ela escreveu essa carta em Leão, em 1861. É uma psicografia, na verdade. Então, o item 13 começa nos dizendo assim: chamo-me Caridade, e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual, e coração angustiado, venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas? Inutilmente procuro consolar os pobres, as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração. Não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser
que não tomava num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, de pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando, eles que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes, cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo, e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço também, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde os saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houveres tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Seguem-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei ao caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Muito bom, né? Palavras maravilhosas. Nosso amigo Davidson vai nos exemplificar e trazer o melhor entendimento de tudo isso que Caritas nos trouxe. Davidson, por favor, está com a palavra. Ok, então vamos lá. Nós estamos sempre diante de escolhas que podem ser importantes e que podem mudar totalmente o rumo de nossa vida. O bom senso é o procurar ouvir bons conselhos antes de tomar uma decisão importante. Um amigo que eu respeito muito tinha o bom hábito de ouvir no mínimo 6 pessoas diferentes sobre o que fazer. Isso em caso de decisões importantes. A falta de humildade pode nos impedir de pedir conselhos. Isso pode gerar riscos desnecessários. Por que eu estou falando tudo isso? Esse texto que estamos estudando é para lá de um ótimo conselho para quem está neste plano de provas e expiações. Portanto, considerem como um conselho valioso este nosso estudo. Mas vamos lá. Considerando que todos nós passamos por dificuldades, todos de alguma forma aqui no planeta Terra, todos estão sofrendo. Portanto, temos de ter ciência que não somos apenas nós que sofremos agora. Se olharmos para trás, tem pessoas com dores bem maiores, e devido a isso é importante se sensibilizar e entrar nesse olhar caridoso estimulado pela doutrina espírita. Também temos de considerar
que é da cultura brasileira achar que a maior parte da população são coitadinhos. Isso é da cultura brasileira. Essa maneira de encarar já vem de um bom tempo. Essa cultura foi criada por inteligências dos poderes do país na época, pertinente naquele momento. Mas o cenário mudou muito de lá para cá. O país gerou muitas oportunidades de lá para cá. Estou falando de um bom tempo atrás, mas ficou essa cultura. Brasil, país de coitadinhos. Temos de considerar também um outro aspecto nessa linha da caridade que nós vamos mergulhar, da cultura brasileira, que é primeiro, o brasileiro, ele desconfia para depois de comer 1 quilo de sal, como o bom mineiro costuma comentar, passar a confiar. Bem diferente do americano, lá dos Estados Unidos, norte-americano, porque Norte-América é Canadá, Estados Unidos, enfim. O americano dos Estados Unidos, que primeiro ele confia para depois confiar. Pelo menos era até uns 10 anos atrás. As coisas estão mudando muito nos Estados Unidos, muitas influências externas. Mas o americano tinha isso, ele confiava para depois desconfiar. E o brasileiro, quando ia para lá, estranhava. Recentemente eu fui abordado por uma senhora no sinaleiro, e essa senhora estava com um papelão escrito: sou venezuelana, estou sem emprego, eu preciso. E a hora que ela me abordou, eu puxei um trocadinho para dar para ela e perguntei: a senhora é venezuelana? Ela falou: graças. Eu falei: eu vou perguntar novamente: a senhora é venezuelana? Ela sorriu e falou: graças. Eu falei: está me enrolando. Veio na cabeça isso, mas independente de estar me enrolando, eu estou lembrando do sorriso dela, né? Porque ela não estava preparada para perguntas, enfim. Mas vai lá saber. Que Deus o abençoe. Abri o sinal, eu saí, enfim. Eu falei: cara, mas o brasileiro, o povo brasileiro, precisa mudar, né? Enfim, veio aquelas ideias na cabeça, mas quem sou eu? Eu também sou brasileiro. Mas vamos lá. O texto de Carita ou Carita, que eu tenho uma amiga que chama Carita, Carita em latim é caridade, mostra o caminho que devemos tomar nessa jornada. Olha bem, o caminho. É que cá entre nós, o tempo não para. O tempo por si só é movimento. Mas se tudo é movimento, os cuidados que eu devo tomar são quais direção, sentido e velocidade que eu abraçarei. Se tudo é movimento, e destaca aqui o texto, de uma forma brilhante, que caridade é a rota principal, é a estrada principal, é o caminho principal. E aí vamos lá, no dicionário, rota ou rumo é uma trajetória a ser percorrida, geralmente em relação ao meio de transporte qualquer, pode ser aéreo, marítimo ou terrestre. No nosso caso, é com o nosso corpo e com o nosso espírito. Ou melhor, nós somos um espírito carregando um corpo. Isso faz uma total diferença. Se você inverter, fica até complicado para você tocar a vida. Nós somos um espírito carregando um corpo. Aquele diretor e ator Miguel Falabella, ele trouxe uma frase interessante para jogar aqui, para refletir. As coincidências da vida, às vezes, são soluções que a vida encontra para mudar o rumo da nossa história. Olha que interessante, para refletir. Lá do livro Caçador de Pipas, tem um texto muito interessante, que eu gosto. Pode ser injusto, mas o que acontece em poucos dias, às vezes até uma única vez, pode alterar o rumo da sua vida inteira. Pode alterar o rumo da sua vida inteira. Olha que interessante. Portanto, vamos pedir sabedoria para que Deus limpe os nossos olhos, para que a gente enxergue o caminho que nós tomamos, ou melhor dizendo, o melhor caminho. Olha bem, hein? Para que limpe os nossos olhos. Quando fala limpar os olhos, faz lembrar ilusões, influências, as prisões mentais, portanto é nesse sentido. Mas por que caridade é a rota principal? Porque caridade é um sentimento. E sentimento de querer ajudar, o sentimento do bem, portanto é um sentimento cristão. E Cristo é a nossa luz, que ilumina o nosso caminho. Perceberam? O termo sentimento é muito usado para designar uma disposição mental, você está ali disposto, ou algum propósito
de uma pessoa para outra. Olha, de uma pessoa para outra. Olha que é a relação social, a importância dela. Sem a relação social, eu não evoluo no sentimento. Eu preciso do outro para eu evoluir no sentimento. Por quê? O sentimento é uma disposição mental junto a essa outra pessoa. As emoções que são intensas e duram pouco, que o sentimento já é menos intenso e dura bastante, as emoções vêm pelo que nós pensamos, vem primeiro o pensamento, a respeito de determinadas situações. Então surge aquilo intenso. E a emoção, portanto, é uma reação imediata a um estímulo. Ou algo, emoção. Na realidade, é algo que brota do inconsciente. Muitas vezes tem a ver com vidas anteriores. Brota, você tem que aproveitar essa reação. Já o sentimento é uma construção que envolve a percepção e a avaliação. Você já está mais equilibrado, mas fica lá o sentimento. E aí existem... Na realidade, o sentimento é uma mistura de muitos sentimentos. Não existe um sentimento puro. Tem uma mistura tanto de raiva, hostilidade, tristeza, medo, frustração, aversão, afeto, alegria, confiança, ciúme, amor, compaixão, empatia. Essa palavra mágica que as pessoas não se esforçam, surpresa, esperança, paixão. Então, considerando tudo isso que nós estamos conversando, a gente conclui que esta estrada que está sendo dita no texto, ela não é externa, ela está dentro de mim. Eu estou falando de sentimento, o sentimento vem de dentro de mim. Trata-se de uma necessidade da alma, essa estrada interna. E aqui eu começo a entender. Eu era adolescente, eu ouvia as pessoas falar, olha, a felicidade, os filósofos. Você lia lá um filósofo, alguma coisa, ou muitas vezes um texto da psicologia dizia, a felicidade está dentro de você. Eu falo, mas como está dentro de mim? Eu não consegui entender, eu não conseguia. Hoje, com esse texto maravilhoso, a gente começa a entender. Começa a entender que o caminho da felicidade está dentro da evolução dos meus sentimentos, irmão. Trata-se, portanto, de uma necessidade da alma. Guardem bem isso. Escrevam isso para ficar lembrando. E, portanto, é algo, podemos dizer aí, espetacular saber que vem internamente. Né? E várias filosofias batem nisso. Né? Volte para o seu departamento eu interno. É muito comum nesse meio da filosofia, da psicologia. Voltar para o seu departamento eu interno. Agora, como ter certeza que eu estou na rota correta? É legal aqui na teoria esta conversa toda, mas como eu vou ter certeza? Os orientais costumam dizer, e fazer uma pergunta, melhor dizendo, ele pergunta, pergunta de propósito, você está na direção correta? E muitos voltam com a pergunta, como saber, né? Nós estamos aqui perguntando, e eles costumam dizer, se você não tem uma grande causa, irmão, você não está na direção correta. E aí fala, mas caramba, como assim ter uma grande causa? Não está na direção correta. Significa o quê? Se você não está ali com a força de vontade, se você não está utilizando os seus talentos plenamente, significa que não é uma grande causa. É na pressão que a gente gera essas grandes causas, quando a gente descobre a nossa missão. E para nós espíritas, qual é a nossa grande causa? Praticar o amor e a caridade. Mas por quê? Por quê? Estou falando pelos espíritos, mas todos nós que estamos aqui no planeta Terra, católicos, evangélicos, nós temos os nossos débitos, senão não estaríamos aqui, a não ser que a gente esteja em missão, que não é o nosso caso, geralmente, com raras exceções. Então nós estamos aqui para pagar débitos. E como? Esclarecendo aí, através do amor e da caridade. A hora que você começa a mergulhar nisso, você vai pagando as suas dívidas, seus débitos, os obsessores vão saindo, nós vamos recebendo ótimas inspirações. Portanto, uma grande dica, quando você for ajudar alguém, fala, eu vou praticar uma caridade. A primeira coisa a ser feita, lembra do meu caso do sinaleiro, que eu estava desconfiado. O meu sentimento não foi adequado. Porque eu falava, essa mulher não tem jeito de venezuelana. Eu não deixei de ajudar, mas o meu sentimento não foi puro. Foi mesmo assim. Lá no fundo tinha uma porcentagem de pureza.
Não, tudo bem, estou trazendo esse como exemplo. Mas a primeira coisa a ser feita é observar, antes de mais nada, o seu sentimento nesse processo de caridade. Ficar de olho em seu sentimento o tempo todo, que tem a ver com orar e vigiar. Perguntar para si, trata-se de um sentimento útil aos outros ou não? É uma pergunta a ser feita. Eu estou rindo porque eu estou lembrando da situação do sinaleiro. Se eu não prestar atenção a esses detalhes intangíveis, que a gente não toca, né? Que está dentro de mim, ou melhor, não estar bem focado, sabe aquela pessoa distraída, dispersa, achando que é esperta, né? Enfim, o risco de sair da rota é grande. Tem muita gente que acha que está na rota. Não está, tem que, portanto, as forças para tirar você desta estrada do bom caminho, irmão, são enormes. A gente não dá o devido moral para a ausência do Deus. A verdade é essa. A gente subestima. Eu sou esperto, tenho aí 40 anos de praia, morei ali, morei aqui, eu tenho vivência. Não cai nessa, irmão. Não subestima. Por isso que eu recomendo utilizar a grandeza do tempo chamado hora para voltar para o seu departamento eu, observar os sentimentos, fazer uma oração dura 20 segundos. Nós já repetimos isso daqui várias vezes em nossos estudos. E eu vou deixar uma pergunta. Quem daqui tem feito isso? Toda reunião a gente bate nessa tecla, não é à toa. Os irmãos que inspiram esta palestra. Mas quem daqui tem feito isto com disciplina alemã, disciplina inglesa, não disciplina italiana, sou descendente de italiano, não dos latinos. Depois de 2 semanas, ainda volta tudo normal. Não, geralmente, tem as exceções. Então fica essa pergunta, hein? Cá entre nós somos muito dispersos. Damos muito moral ao mundo externo. A gente dorme e sonha com o ministério. Por favor, fica aqui o recado. É necessário ficar muito atento ao mundo interno, mas também não vamos abandonar o mundo externo, nem tanto, né? Tem que reservar um espaço para o mundo externo também. Não leve ao extremo. Eu tenho uma agenda eletrônica, mas tenho uma agenda em papel analógico, um cadernão, que eu anoto tudo, o balanço do dia. E o que eu passei a adotar de um tempo para cá? Uma melhoria que eu fiz. Bem no cantinho, eu escrevo algum ponto que está pegando, um hábito que eu tenho que melhorar. E eu fico escrevendo aquilo, só de escrever aquilo, e fica muitas vezes 60 dias. Bem no cantinho do caderno, eu escrevo lá aquele hábito que eu tenho que melhorar. Isso tem me ajudado muito. O japonês chama isso de Kanban. Porque eu abro minha agenda que eu tenho que fazer no dia, eu já vejo aquele texto. E depois de 60, 90 dias, teve um caso aí que levou muito mais tempo. Incrível, esse lembrete vai me ajudando. Eu fico focado em melhorar naquele ponto, principalmente relacionado a sentimento. E fica aqui uma dica, hein? Tá? E interessante, fica mais uma outra dica. Eu aproveitei nessa linha de raciocínio e procurei escrever os meus bons hábitos e os hábitos que não são bons. E ali eu descobri, nesse olhar, e pesquisei junto às minhas filhas, junto à minha esposa, aquela coisa toda, virou um processo de autoconhecimento. Eu vou reforçar, já foi repetido aqui, porque se eu não me conhecer bem, se eu não ter não ter esse autoconhecimento, eu não consigo me autocontrolar. E se eu não consigo me autocontrolar, fica tranquilo que o irmãozinho aí da inferioridade vai te controlar. Vai, irmão. Não tem, já quiser testar, testa. Mas não há necessidade. Já tiveram pessoas à frente que testaram, não caia nessa não. Alguém vai te controlar e tirará você da estrada. Mas eu estava na estrada. Vai mostrar uma estrada muito mais bela, aparentemente, aquele caminho fácil. Não caia nessa, irmão. Estamos no século XXI, com muitas informações, e a gente sempre deve verificar se temos hábitos que prejudicam o outro nessa relação. E nós mesmos. Quando ocorre isso, é um jogo perde-perde. Você está prejudicando o outro e você. Então dá para fazer um bocado de perguntas nessa relação. Fica como tarefa.
E eu duvido mais de 20% do grupo fazer essa tarefa. Eu duvido. Porque são números, são pesquisas do ser humano. Tanto tem que dar, você vai escolher, cara. Você vai escolher se quer estar nos 20% ou nos 80%. Mas por que eu falo com tanta segurança? É um número aí meio cabalístico, eu não vou entrar nesse campo, mas são apenas 20% da população da Terra que serão promovidos. E geralmente quando você joga isso, os que estão aí se esforçando em ser promovidos, eles vão cumprir essa tarefa. Eu duvido, se é que vocês já não fizeram essa tarefa. Então, o texto mostra, na realidade, um convite de um espírito superior, esse texto, a carita ou carita, depende aí do país que você está, né? Ela manifestou em Lyon, interior da França, mas ela foi martirizada em Roma. Então, mas voltando para cá, martirizada, hein? Martirizada, Império Romano. Então, vamos lá. Um espírito superior, nesse texto, nos convidando para nos tornarmos espíritos superiores. Aí eu decido, não, eu quero continuar nessa, moro? Eu estou bem assim. Mas por que mudar? O time que está ganhando não se mexe, aquela conversinha de latim, moro? Como que você vai se tornar? Mudando nossos hábitos para melhor. Eu estou batendo na tecla. Sempre é bom lembrar que nós viemos para cá com esse propósito, mudar os nossos hábitos. Lá na erraticidade discutimos, estudamos, prometemos. Chegamos aqui, a gente já conhece essa historinha, mais velha do que andar para frente. Não damos o devido moral para os espíritos superiores que vêm nos acompanhando. Além da gente ter prometido, vamos acompanhar, vamos inspirar, vamos dar um apoio, mas mesmo assim, damos mais moral muitas vezes, não estou generalizando, tem as exceções, para os espíritos inferiores. Amigos de vidas anteriores inferiores. Amigos de vidas anteriores inferiores. Mas são amigos, sabe? Você fica ali meio constrangido, você vai dormir, o cara, amigão, vamos lá, pô, vamos lá na balada, morão, vamos lá na balada. Você não sabe falar não, sabe aquela pessoa que tem dificuldade em falar não, dificuldade, ela fala sim, e aí à noite, aí você pega aquela estrada, essa história é manjada. Achei muito interessante, uma paciente da casa do Dr. Bezerra, nesse último sábado, ela comentou, falou, olha, eu não oro, eu não faço oração para a pessoa que eu desejo bem. Eu oro para o anjo da guarda dela. Puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. E aí tem sentido. Imagine uma pessoa que está fora da rota, fora do rumo, está sem rumo, está fora do rumo, sem rumo, dá para perceber. Se você ora para ela, tem um efeito. Mas o ideal é para o anjo da guarda dela, porque quem está na estrada errada, o anjo da guarda se afasta. Eu vou repetir. Se você está fora da rota, que é a carita ou a carita de dor, você está aí fora da estrada, o anjo da guarda se afasta. Você não está, morou? Você não está bem. Então eu achei muito interessante. A gente tem que pensar nisso. Eu passei essa semana, devido a essa amiga que deu essa dica, orar para o anjo da guarda das minhas filhas. Na verdade, a gente não acompanha, eu não estou 24 horas com ela. Antigamente, aquele que vivia na boa, sabe, aquele ocioso, só curtindo a vida, era considerado que aproveitava bem a vida. Tem até rolando aí nas mídias sociais uma propaganda de um jogador, ele está sentado ali naquele botequinho beira de praia, o tempo passa, aquilo não muda, né? Só muda a decoração, as musiquinhas, por sinal umas influências negativas nas músicas populares que vêm do Rio, mas enfim, você vê que as músicas não são do bem, é da segunda dimensão as músicas, mas enfim, parece lá a propaganda, ele olhando assim, ele olha para a praia, a câmera aparece um jogador famoso, ele fala na boa, né? E não é para dizer, o mínimo do mínimo, ele está com um copinho de cerveja na mão. Só faltou ele dizer uma frase famosa, popular, eu fiquei até esperando ele dizer, porque ninguém é de ferro. Falei, só faltou isso. Essa frase aí é interessante, viu? Nós temos que prestar atenção nessas frases que vêm aí da dimensão que não é do bem. E é um tremendo engano. Quem que aproveita bem a vida? Eu pergunto para vocês, quem? É aquele que muda os seus hábitos indesejáveis. Pô, você está exagerando. Se eu for viver assim, eu não vou conseguir viver bem. Possivelmente você está nos 80%, achando que essa conversa é exagerada. E não é. Quantas oportunidades não foram dadas?
A gente vem comentando já vários estudos. A regeneração está aí, ó, batendo na porta. Você acha que vai ter uma nova oportunidade de voltar para cá? Aqui só vão ficar os regenerados. Chega. Não é fácil mudar o mar. Mas é esse o processo que vai nos levar para a paz contínua, a saúde física, mental, espiritual contínuas e a felicidade contínua. Não adianta falar feliz ano novo, aquela coisa toda. Não. Você tem que falar, olha, ao invés de feliz ano novo, irmão, eu espero que você mude os hábitos e aí talvez no final do ano você tenha aí bastante felicidade. E o duro é ouvir isso. Só depende de nós. Não depende de ninguém. Não depende do governo. Não depende do prefeito, do Estado. Não depende da sogra. Só depende de nós. Tem muita gente que diz que não consegue. Espera aí. Quantas vezes nós conseguimos em nossas vidas, com muito esforço, atingir aí, resolver problemas pesados, de dívida, uma série, e vencemos problemas de saúde? Querer é poder. Quando você quer de verdade, você consegue. Mesmo porque quando você quer, os irmãos aí de cima, eles influenciam. Mas tem que priorizar, lutar. Nós temos que fazer a nossa parte. Que nem aquela conversinha. Olha, eu consigo atravessar essa parede. Tipo Harry Potter. Não, eu abro a porta. Mas eu tenho que abrir a porta para atravessar a parede, irmão. Você tem que abrir a porta. Se mexe, irmão. Tira da cadeira. Essa mesma força que eu utilizo para trabalhar, para pagar as contas, cuidar da educação dos filhos, eu posso utilizar para melhorar os meus hábitos. Nós estamos falando disso. Nós temos essa força divina dentro de nós. Relembre agora, nesse momento, as dificuldades que você já atravessou. Você pode muito mais, nós somos filhos de Deus. Eu fico muito intrigado com um dado de pesquisa. E estudiosos, eu vou voltar lá naquele 2080, eles dizem que se pegarmos todo o dinheiro do mundo e dividirmos igualmente para todo o planeta, todo o dinheiro dividido igualmente. Tem muita gente que quer isso, vamos dividir igualmente. Em questão de business, em torno de 20% já vai absorver 80% da riqueza. Isso tem a ver com vidas anteriores. Então, veja bem, com esse estudo que nós estamos fazendo aqui, eu estou reforçando, não é diferente. Estou batendo nessa tecla. É em torno aí de 20%, 30% que vai pegar firme nessa conversa que veio desse texto maravilhoso de Carita, ou Carita. Isso é realidade, você escolhe, né? E essa angústia que a Carita coloca, ela coloca de uma forma angustiosa, né, que aparece no texto, que ela sente, é bem diferente. Você fica analisando, né? Ela está compadecendo de nós. Não é fácil para ela perceber que tem tanta gente aí precisando de caridade, de ajuda, e nós com essa bagagem teórica, a caridade nós já discutimos em estudos anteriores, pode ser de várias formas. Nós estamos tendo muita oportunidade, mas não damos o devido moral. A Carita, está no plano espiritual, ela sofre, pois sabe que no futuro nós vamos ser cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Aí eu fiquei pensando, olha, se ela sente essa piedade, ela trouxe um texto extremamente inteligente, envolvente, tudo leva a crer que a Carita ou a Carita, em um dado momento, ela vacilou como nós. E teve de abraçar as consequências. Por isso que ela nos alerta, demonstrando muita experiência. E é muita sabedoria a gente saber aprender com pessoas que vieram na frente. Então, é interessante, com certeza, o jeito que é com maior respeito a esse espírito elevado. E apesar desses alertas, boa parte não leva muito em consideração isso. E muitos costumam dizer, não é problema meu, cada um tem que se virar. E sem saber o passado daquela pessoa que está precisando de caridade. Já, quando é uma pessoa que a gente ama, a gente vai com todo entusiasmo praticar a tal da caridade, que tem, lógico que temos que fazer, tem a sua validade. Mas o que a Carita ou a Carita, desculpa, porque depende do país, se você está, França, Itália, aí muda totalmente, tá? Em português é Carita. O que ela, Carita, sugere é para que nós ampliemos, ou melhor dizendo, o nosso amor
além do meio que nós estamos e passamos a ajudar quem quer que seja. Então, olha, são dicas para a gente pegar a rota de Deus. Fora dessa rota, nós vamos estar fora da rota de Deus, na rota dos inferiores. E estando nessa rota dos inferiores, espíritos, nós vamos cair em labirintos. Tudo bem? E além do mais, podemos chamar isso de prisão mental. Podemos chamar. E por outro lado, estando na estrada correta, recebemos inspirações de espíritos elevados que querem nos ajudar. E então é lógico, muitas vezes você não está bem num dado momento e você percebe que vem aí um fluxo de energias positivas que faz a gente mudar o nosso astral. Com certeza é um espírito elevado contribuindo no nosso padrão mental. Em resumo, nós estamos sempre amparados e espera-se aqui em cima que a gente passe a amparar também as outras pessoas ao nosso redor, para começar a se integrar nessas correntes de beneficência que Jesus criou a partir do Novo Testamento. Portanto, se você sentir que você está fora da rota, faça uma oração e peça, que com certeza virá. E fica a sugestão da prece de Cáritas, que nós vamos fazer no final, ficou combinado isso. A prece de Cáritas traz todos os ingredientes para a gente voltar para essa rota. Eu só queria trazer um texto aqui para reforçar, já estamos terminando. Nós temos que ser o nosso próprio aliado. Quando surge um desafio na vida, quase sempre o seu único aliado, o único, é você mesmo. Valorize essa sua força que Deus lhe deu, utilize, senão é desperdício, para aumentar a capacidade de mudar os hábitos que não agregam valor. Jesus estará sempre junto conosco, ele sempre está, mas ele vai estar mais intensamente quando existe determinação. Então fica esse recado e tomara a Deus a gente pegue essa estrada iluminada que faz lembrar a rodovia Imigrantes descendo para Santos num trecho todo iluminado. Eu estou aqui trazendo aqui para a nossa vida externa, mas essa iluminação vem interna traduzida em paz, em paciência, em tolerância, em amor, enfim, na somatória de todas as virtudes cristãs. Pense nisto com muito carinho e pratique isto. Eu desejo uma extraordinária semana de progressos, de melhorias neste sentido, com a graça de Deus. Terminamos. Obrigado, David. Vamos então dar sequência. Vamos passar agora para a nossa mensagem mediúnica, o Dr. Deolindo, que vai trazer algumas palavras para nós. Por favor. Muito importante, porque nos mostra algumas opções. Primeiro, que Deus, na sua bondade, Ele sempre nos dá opções de fazermos a bondade. Ele mostrou claramente que tem os necessitados, das quais aguardam o auxílio, e tem aqueles que têm condições e coragem de os auxiliá-los. Veja, então ali, Cáritas mostra claramente a bondade divina da oportunidade de nós exercitarmos algo sempre em benefício ao nosso próximo, seja ele quem for, né? E também deixa bem claro quando Cáritas diz sobre a árvore frondosa, repleta de flores e de frutos, que se chama beneficência, que ali é da onde temos nós que nos alimentarmos, exercitando. Veja esse sentimento de forma simples e sincera.
e aquele que assim a recebe, também recebendo de forma simples e sincera, porque Deus nunca deixará de prover ao seu filho, cada um dentro das suas necessidades. E nós olhamos muitas das vezes de forma distorcida estas necessidades. Por quê? Porque sempre olhamos de uma forma de que a beneficência ou a bondade, quando exercitada, tem por necessidade de ter êxito de imediato. Sempre olhamos de que a beneficência é aquele ato amoroso, carinhoso, paciencioso, da qual podemos levar ao nosso próximo. Mas a beneficência, veja, ela estará presente de várias formas. Desta forma, igual assim coloquei, mas também muitas das vezes uma forma mais rígida de se agir, veja, às vezes numa fala, numa atitude, né, numa punição, porque ali necessário se faz um aprendizado. E para que aquele espírito que vive em teimosia constante precisa, muitas das vezes, tomar um tranco para se despertar. Não deixa de ser beneficência. Também é beneficência. Por quê? Porque é a forma da qual temos de colaborar para que o próximo, assim, venha a ter mudanças na sua forma de viver. E quando conseguimos isso, podem ter certeza que conseguimos o êxito do amor de Deus que está em nossas vidas. Então, solicito a todos que sempre se coloquem com coragem de assim fazer. E nesse momento que aqui nos encontramos todos, assim, com a mente tranquila, a mente liberta. Liberta daqueles pensamentos, daqueles sentimentos tristes que acabrunham o coração do ser. Possamos exercitar a beneficência através da oração, através do pensamento positivo, pensamento sincero, pensamento iluminado. Possamos exercitar a beneficência para também conosco mesmo, através de uma libertação dos ressentimentos que guardamos dentro dos nossos corações. Ressentimentos esses que perduram por muito e muito tempo e que sempre está a nos afligir e a nos ferir, provocando junto a cada um que assim alimenta a isto uma dor, que é a dor da mágoa, que é a dor do ódio, que é a dor da vingança. Então, exercitemos a beneficência para conosco mesmo. Primeiramente, falemos para nós mesmos, de forma muito convicta. Estarei eu a me libertar.
estarei eu a me curar. Estarei eu a me elevar perante Deus, nosso Pai, perante os ensinamentos que nosso irmão maior, Jesus, assim nos trouxe. Ensinamentos de amor, ensinamentos do perdão, ensinamentos da paciência, ensinamentos da fé, ensinamentos do despertar do conhecimento, que necessário se é para entendermos toda essa ciência divina da qual assim rege este universo. Para que desta forma, então, estejamos nós mais próximos do Pai, porque leves nos sentiremos. Devido às conquistas que assim estamos a adquirir a cada dia mediante os nossos esforços, mediante a coragem de enfrentar os nossos próprios problemas. Não pura e simplesmente querer solucionar os problemas alheios. Olhe para ti. Seja beneficente para contigo, para que depois possa olhar para o próximo sem sequer julgá-lo, mas sim orientá-lo. Principalmente não aguardando algo de reconhecimento ou muito menos aguardando a mudança tão rápida da qual assim muitas das vezes almejamos e não conseguimos visualizá-lo. E isso muitas das vezes faz com que desistamos de continuar a ajudar aquele próximo, porque dizemos para nós mesmos: esforço-me, oriento, sofro, mas não vejo mudanças. Então existe a palavra que se chama paciência, que nos ensina a agirmos constantemente da mesma forma, porque aquele próximo está mudando devagarzinho. E lá no fim de um grande tempo de vida estará muito melhor e agradecer por tudo aquilo que esforçastes por a ele fazer. Então, sejamos constantes. E assim, sempre exercitar e doar esses sentimentos de amor, da qual o Pai, assim, nos ofereceu e implantou junto a cada um de nós, lá na nossa criação. E apenas espera que nós trabalhemos proficuamente para fazer com que isso venha a desabrochar a cada dia e possamos, com muita alegria, estarmos cada vez melhores. Então, nos alimentemos neste momento
de tudo da qual estamos nós a receber. Entreguemos nós a Deus, a Jesus. Eu vou pedir hoje algo a mais. Entreguem-se com a mente pura a ouvir o vosso anjo guardião, que está feliz por poder encontrar um momento de tranquilidade em nossas mentes, de poder conosco dialogar mediante todas as nossas necessidades, e ao mesmo tempo nos fortalecer mediante a todas as nossas virtudes, a todas as nossas conquistas dentro desse progresso moral e espiritual que estamos a adquirir no nosso dia a dia. Então, criemos este hábito de ter alguns momentos dos nossos dias a ouvi-los um pouco mais de frequência, porque isso nos mostrará caminhos diferentes daqueles que muitas das vezes estamos acostumados a seguir. Peço a todos que deem a oportunidade a Ele todos os dias. Com este ambiente fraterno, da qual nos une através destes fluidos mentais que estamos nós assim a exalar. Rogamos a vós, Pai amado, os benefícios que nos são necessários. E rogo eu a Ti, Pai, e que primeiramente esses ensinamentos de hoje fiquem gravados na mente de todos. O pedido de exercitarmos uma oração durante o dia, uma fração de 20 segundos, igual assim foi dito, não seja esquecido. O pedido de abrirmos um pequeno espaço para dialogarmos com o nosso anjo guardião, não seja esquecido. O pedido de Cáritas de nos alimentarmos desta árvore frondosa chamada beneficência, também não seja deixado de lado. Para que assim, fortalecidos em Deus e em Jesus, estejamos nós a nos alimentarmos constantemente, porque este alimento estará a nos proporcionar a cada dia mais clareza na forma de olhar a vida, mais equilíbrio nos momentos que temos que enfrentar os desafios que a vida proporciona, onde são vários desafios. Desafios interiores, desafios exteriores, desafios da vida material, desafios da vida espiritual de nossos passados distantes.
mas sempre consciente que esses desafios são alimentos importantes para o nosso progresso, porque é ali do qual fortalecemos perante o despertar da verdadeira lei de Deus, que é a lei do amor. E nos entreguemos também, nesse momento, a essa equipe benevolente de médicos da espiritualidade maior, coordenada pelo médico dos pobres, Bezerra de Menezes, nosso líder, nosso mentor, para que assim possamos nos colocarmos agora com nossos chakras, nossos centros vitais abertos e receptivos a todos esses fluidos que estão a nos alimentar, fluidos curadores, fluidos estes que está a nos envolver, que está a nos equilibrar, que está a nos aliviar das nossas dores, das nossas perturbações, que está a nos curar, porque eles também fazem com que nos despertemos para um amanhã melhor, porque no amanhã despertaremos uma paz interior. No momento que tirarmos nosso pé do nosso leito, estaremos a recordar a tudo da qual recebemos e do aprendizado da qual obtivemos na noite de hoje. E faremos com que os nossos dias se tornem diferentes, justamente porque a fé consciente, a fé raciocinada se implantou dentro do coração e do âmago espiritual de cada um de vocês. E isto é um grande alimento para a sequência dos dias de nossas vidas nesta nova prova da qual o Pai nos ofereceu para que pudéssemos transformar-nos em seres melhores. Então alimentem-se nesse instante de tudo que esta equipe maravilhosa está a lhes oferecer. Assim, que esta luz de nosso divino e amado Mestre esteja sempre a alimentar a todos. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, Dr. Deolindo, pelo carinho, pelas palavras, pelo momento maravilhoso que vivenciamos. Momento que nos tranquilizou, nos trouxe uma paz interior muito grande. Gratidão. Gratidão em nossos corações. Vamos então passar as nossas vibrações, dividir um pouco com nossos irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo, precisando do nosso amor, do nosso carinho, da nossa oração. Pediria que, como nós
citamos nos nossos estudos de hoje, vamos orar para fortalecer o anjo da guarda de todos. Que todos tenham essa oração nossa no fundo do coração. Que os anjos da guarda sejam todos fortalecidos. Obrigado, Jesus. Obrigado à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Leolino. Hoje nós vamos ter um esticadinho no nosso horário. Eu tenho um momento hoje de Cantinho da Gratidão. O nosso Cantinho da Gratidão hoje é com o nosso colega, irmão Davidson. Por favor, Davidson. Ok. Olha, surgiu, eu vou usar um termo que não é técnico, mas surgiu aqui, bem embaixo aqui do olho, uma espécie de uma verruga. E o médico espiritual da casa sugeriu colocar um colírio anti-inflamatório. Eu comecei a usar esse colírio, diminuiu, mas o médico da casa falou, olha, é só pedir para o médico da terra retirar. E aí marquei com o médico da terra, estava diminuindo, eu insisti junto ao médico da terra, falei, olha, se está diminuindo, não vai desaparecer se eu continuar pingando esse colírio? Ele falou, olha, não é muito bom se eu usar muito tempo esse colírio, mas tem um limite, não vai desaparecer. Então você vai ter que fazer cirurgia, coisa rápida, põe uma anestesia, pum, e tira. E nesse sábado passado, eu voltei junto à casa do Dr. Bezerra, uma vez que a cirurgia seria na segunda-feira. Era uma verruguinha pequena, eu falo, mas era grandinha, viu? Ela estava gerando muitas secreções, enfim, já estava incomodando. E como ia ser na segunda, no sábado, eu perguntei para o médico, e o médico falou, filho, confia na medicina dos homens, e riu. Eu vi que ele sorriu, um sorriso assim de compreensão, um sorriso amigável. Isso era no sábado, na segunda, vamos para a cirurgia. Mas antes, no sábado para o domingo, eu acordei com uma manchinha de sangue. Aqui bem, como se tivesse um coágulo de sangue, como se tivesse saído alguma coisa. Aí eu olhei, eu percebi que ela tinha diminuído. No domingo para a segunda, um novo coágulo de sangue aqui e desapareceu. Aí quando eu cheguei lá para fazer a cirurgia, eu estou contando detalhes, hein? A secretária, eu falei, olha, aconteceu isso, eu não estou vendo mais. Eu estou chamando de verruga, tem um termo técnico aí. Não é bem uma verruga, tá? É uma espécie de uma esponjinha. E a secretária falou, olha, não tem como, eu já tenho que ir pegando os procedimentos, eles estão todos aguardando lá na sala cirúrgica. Ela começou a aplicar a anestesia através do colírio, né? E deu para mim um copinho para eu tomar um relaxante. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou tomar o relaxante, eu quero que o médico veja primeiro. Quando cheguei junto ao médico, o médico, ele olhou, ele estava todo ali agitadinho, os médicos até são todos, né, bem ansiosos, né? Ele olhou assim e falou, sumiu? Como sumiu? Deixa eu olhar outra vez. Sumiu. Cara, teu santo é forte, hein? Foi a fala do médico. E só sei que sumiu. E ali eu entendi o sorriso, o Frank Mark me fez lembrar do sorriso do médico. Olha, confia, e deu um sorriso. Tipo, olha, eu estava realmente assim desconfiado um pouquinho, mas foi esse caso, sumiu. O médico ele falou, mas como? Aí ficaram olhando entre eles ali. Falei, pois é, sumiu, eu dei um sorriso e estou aqui. Então eu até pedi para o Dankmar para relatar. Foi incrível. Foi incrível. E um detalhe. Uma semana antes ele falou, para de usar o colírio. Então eu parei de usar tudo, viu? Parei, eu deixei, falei, até bom que esteja até maior, né? Um detalhe importante. Portanto, eu só tenho que agradecer a casa, viu? Aos médicos da equipe. Muito obrigado. Foi isso. Muito obrigado, Davis. É isso aí. O que está bem explicadinho, né? Maravilha, muito bom. Parabéns, você merece isso tudo. Muito bom.
Como nós estamos aí falando sobre Cáritas, né? O nosso encerramento a partir de hoje será sempre com a prece de Cáritas. Tá? Então, eu vou fazer essa prece de Cáritas hoje e eu pediria que todos se concentrassem e se unissem em um único pensamento de amor. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todas. Uma excelente noite. E noite maravilhosa. Muito obrigado a todos.